Esses 7 sinais indicam que você foi escolhido por Deus. Há uma razão pela qual você está aqui. Esta mensagem foi feita para você. Você já sentiu isso há muito tempo. A sensação de que sua vida é diferente, de que você não foi criado para trilhar o mesmo caminho que todos os outros. Você enfrentou lutas, obstáculos e momentos que testaram sua fé. Mas, no fundo, você sabe que algo maior o está chamando. A Bíblia deixa claro que Deus escolhe pessoas específicas para propósitos divinos. Ele não escolhe ao acaso. Ele separa aqueles a quem chama, refinando-os como ouro pelo fogo. Mas como saber se você é um dos escolhidos? Há sinais inconfundíveis que indicam que Deus colocou a mão em sua vida e, quando você os reconhece, tudo muda. Você não questionará mais o seu propósito, não se sentirá mais perdido, mas caminhará com ousadia, prosperidade e autoridade, porque finalmente entenderá o que. Hoje, vamos descobrir esses 7 sinais poderosos que indicam que você foi escolhido por Deus. Essas não são ideias simples. São verdades bíblicas que estiveram presentes na vida de cada pessoa que Deus chamou, de Abraão a Moisés, de Davi a Paulo. Se esses sinais estiverem presentes em sua vida, então você não é apenas mais uma pessoa nesta terra. Você faz parte de algo muito maior. Você está aqui por uma razão e eu prometo que, ao final deste vídeo, você verá a sua vida através de uma lente completamente nova, com um profundo senso de propósito que nunca desaparece. Quero que você faça algo importante agora mesmo. Escreva isso nos comentários. Eu acredito que Deus me escolheu para algo grandioso. Uma existência simples. Você nunca conseguiu se contentar com uma vida sem significado. Há algo dentro de você que anseia por mais do que apenas sobreviver, mais do que apenas trabalhar por dinheiro, mais do que apenas existir. É como se seu coração estivesse inquieto, buscando constantemente algo mais profundo. O propósito foi designado muito antes de o mundo sequer saber o seu nome. Mas eis a verdade. Aqueles que são escolhidos geralmente são os que mais enfrentam dificuldades, porque Deus refina aqueles que chama. Veja a vida de José. Ele tinha sonho de grandeza, mas foi traído, vendido como escravo e aprisionado a um estranho. Já se perguntou por que você não se encaixa na maneira de pensar do mundo? Por que a busca por riquezas e luxo não satisfaz? Sucesso e conforto, achando que isso preencherá o vazio. Mas a verdade é que somente o propósito de Deus satisfará sua alma. E é aí que o primeiro sinal se torna claro. Se você já sentiu essa profunda sensação de que Deus está lhe chamando, então você deve estar preparado para isso. De chamado, essa fome inabalável por algo maior. Você precisa saber que isso não é aleatório. É a voz de Deus puxando em direção ao seu destino. E a questão é, você ouvirá? Você enfrenta intensas batalhas espirituais, mas há algo que precisa entender. Quando Deus escolhe alguém, o inimigo percebe. Quando Deus escolhe alguém, o inimigo percebe o momento em que você entra em seu chamado divino. A resistência vem com ataques, traições e infortúnios repentinos. Essas não são coincidências, são evidências de que você é perigoso para o reino das trevas. Veja a história de José. Deus lhe deu sonhos de grandeza, prosperidade e de governar nações, mas o que aconteceu depois foi que seus próprios irmãos se voltaram contra ele. O inimigo tenta impedi-lo antes que você entre em seu propósito. Os ataques vêm de lugares inesperados, às vezes até mesmo da família, de amigos íntimos ou de pessoas de confiança. Você pode enfrentar rejeição, pessoas que o entendem mal ou situações em que tudo parece funcionar contra você, mas está é a verdade. Se você não tivesse sido chamado para algo grande, não seria um alvo. Luxo. Ele tinha tudo, uma família, prosperidade e honra, mas depois perdeu tudo isso. O inimigo atacou tudo que ele tinha. Mas por quê? Porque Jó era um homem escolhido por Deus. No final, o que aconteceu foi que Deus o restaurou, dando-lhe o dobro do que ele havia perdido. O inimigo não ataca pessoas que não são uma ameaça. O simples fato de você ter enfrentado dificuldades, dores e provações é um sinal de que a mão de Deus está sobre você. Você passou por dificuldades financeiras quando estava tentando fazer a coisa certa. Você passou por períodos de perda, incerteza ou isolamento. Se sim, não veja isso como uma maldição. Veja como uma confirmação, pois eis o que o inimigo não quer que você saiba. Cada batalha que você enfrentou está, na verdade, preparando para algo maior. Cada ataque está moldando você, fortalecendo e transformando na pessoa que Deus o chamou para ser. O segredo é este. Não desista. Não deixe que as dificuldades o façam questionar seu propósito.
Quando você começa a ver a verdade por trás de suas batalhas, algo poderoso acontece. Sua perspectiva muda. Você deixa de ver os desafios como obstáculos e passa a vê-los como treinamento para o seu destino. Porque a realidade é que todas as grandes pessoas que Deus já escolheu enfrentaram intensas batalhas espirituais. Se você as está enfrentando agora, é porque algo incrível está do outro lado de Deus. Mesmo quando você tropeça, mesmo quando a tentação o cerca, há uma convicção profunda dentro de você que o puxa de volta. Isso não é normal. É um sinal de que Deus o escolheu. O mundo lhe diz para correr atrás de dinheiro, luxo e riqueza sem considerar o custo. Diz que você pode fazer o que quiser, viver como quiser e que nada realmente importa. Mas algo em você rejeita essa mentalidade. Ele foi ungido para ser rei, mas cometeu erros terríveis, cometeu adultério, orquestrou um assassinato, ainda assim, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. As pessoas pecam e não sentem nada, mas quando você é escolhido, o pecado faz com que você se sinta desconectado, porque Deus não abandona aqueles que Ele escolheu. Você já viu isso em sua própria vida, nas vezes em que tentou seguir a multidão para se misturar e viver como todos os outros, mas algo sempre o puxou de volta. Você não pode desfrutar do que os outros desfrutam sem se sentir vazio. O dinheiro, os luxos, o sucesso pode parecer bom por um momento, mas nunca satisfaz. Essa convicção é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido. É uma evidência de que o amor de Deus por você é tão forte que Ele não permitirá que você se destrua, pois continuará a chamá-lo de volta, puxando para a retidão. Mas entenda que essa convicção não é condenação quando Deus condena, não é para envergonhá-lo, é para guiá-lo de volta a Ele. O inimigo quer que você pense que seus erros o desqualificam, mas, na realidade, sua convicção é a prova de que você ainda é chamado, porque aqueles que não são escolhidos não sentem nenhuma atração por Deus, mas você não pode se afastar. Pode se afastar, mas sempre será atraído de volta, e é assim que você sabe que pertence a Ele. Você experimenta a provisão sobrenatural. Há momentos em sua vida em que você deveria ter fracassado, em que deveria ter perdido tudo, mas, de alguma forma, Deus abriu um caminho. Isso não é sorte, não é coincidência, é provisão divina e é um dos sinais mais negáveis que você foi escolhido. Elias, em Rei 17, havia fome na terra, não havia comida, não havia água e, mesmo assim, Deus enviou corvos para alimentá-lo. Quando o riacho secou, Deus enviou uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e óleo. Talvez você tenha perdido um emprego, mas surgiu uma oportunidade inesperada, talvez suas finanças estivessem apertadas, mas de repente a quantia certa apareceu no momento perfeito, talvez você tenha enfrentado uma situação impossível, mas as portas se abriram de uma forma que você nunca poderia explicar. Isso não é sorte. É a provisão sobrenatural de Deus. A provisão de Deus não se refere apenas a dinheiro, mas à proteção da direção e às oportunidades. Muitas vezes, Ele bloqueia os caminhos errados. Para que você acabe onde deveria estar, Ele remove pessoas tóxicas de sua vida, Ele fecha portas que você implorou para que Ele abrisse, mas que mais tarde você percebeu que Ele não estava disposto a abrir. Veja o caso de José. Ele foi vendido como escravo, o que parecia uma perda, mas, na verdade, o colocou em posição de destaque no palácio. Ele foi jogado na prisão, outra perda, mas essa perda o colocou na posição perfeita para ser levado a segundo no comando do Egito. Mas se você olhar para trás, para a sua vida, verá que toda vez que algo deu errado, acabou levando a algo melhor. A provisão de Deus é um sinal de que você foi escolhido. Ele não abandona aqueles que chama. Pode permitir períodos de provação, mas sempre abre um caminho e aqueles que confiam nele, mesmo na incerteza, sempre saem do outro lado mais fortes, mais sábios e mais abençoados do que antes. Enquanto os outros vivem suas vidas concentrados apenas no próprio sucesso, no próprio conforto, no próprio dinheiro, nas riquezas, no luxo, você sente algo mais profundo. Sente o peso do mundo. A dor dos outros o afeta profundamente quando vê injustiça, sofrimento ou pessoas lutando. Você não consegue simplesmente desviar o olhar. Isso não é um traço de personalidade, é um sinal divino. Neemias 1:4 diz que, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei por alguns dias. Lamentei, jejuei e orei diante do Deus dos céus. Por que um homem, contudo, se sentiria tão profundamente em relação a algo que não afetava diretamente?
Talvez você tenha doado a alguém em necessidade mesmo quando não tinha muito para si mesmo. Talvez você tenha ficado acordado orando por pessoas que nem sabiam que você estava intercedendo por elas. Talvez você tenha sentido um chamado para servir, liderar ou lutar por algo maior do que você mesmo. Mesmo quando isso não fazia sentido lógico, esse é o sinal de alguém que carrega o coração de Deus. Moisés sentiu isso. Ele vivia no luxo do palácio do faraó, mas não podia ignorar o sofrimento de seu povo. Ele tentou se misturar para viver uma vida fácil, mas seu fardo não o deixava ficar confortável. Por fim, Deus o chamou para tirar milhões da escravidão. Quando você é escolhido, seu espírito não pode estar em paz. Enquanto outros estão sofrendo, você sabe que o dinheiro sozinho não resolve tudo. Você entende que o sucesso não é apenas o que você ganha, mas o que você dá. Deus não coloca esse peso sobre qualquer pessoa. Ele o dá àqueles em quem confia, aqueles que ele escolheu. Se você o sente, então faz parte de algo muito maior do que imagina. Pode ter parecido rejeição, mas, na realidade, foi a proteção de Deus. Quando você é escolhido, Deus o separa das pessoas erradas, não para puni-lo, mas para prepará-lo. Veja o caso de Moisés. Ele cresceu no palácio do faraó, cercado de riqueza, luxo e poder, mas, quando Deus estava pronto para usá-lo, ele o afastou dessa vida. Não importa quanta história você tenha com eles, o quanto você se importa com eles ou quanto você queria que eles ficassem. Se eles não estiverem alinhados com o que Deus está fazendo em sua vida, eles serão removidos. Às vezes, essa separação acontece de forma dolorosa. Traições, falta de entendimento ou distância repentina. Você pode até ter lutado contra a solidão, perguntando-se por que Deus permite que as pessoas se afastem. Mas entenda o seguinte: cada pessoa que se afastou não estava destinada a ir para onde Deus o está levando. Veja o caso de José. Seus próprios irmãos o traíram. As pessoas que deveriam tê-lo apoiado foram as que o jogaram em um poço, mas o que eles queriam para o mal, Deus usou para o bem. Pois sem essa traição, José nunca teria ido parar no palácio do faraó, governando o Egito. Algumas pessoas não estão equipadas para lidar com o seu chamado. Algumas pessoas não foram feitas para fazer parte da sua próxima temporada, e mantê-las em sua vida apenas o atrasaria, o distrairia ou afastaria do seu destino. Você pode não entender isso agora, mas um dia você agradecerá a Deus por cada porta que Ele fechou, porque toda vez que Deus remove alguém da sua vida, Ele está abrindo espaço para algo maior. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Ou há alguém nesse momento que está lutando para perder pessoa, se precisa saber que não é rejeição, é direção divina. Você é atacado, mas nunca derrotado. Houve coisas pelas quais você passou que deveriam tê-lo destruído. Houve momentos em que você pensou que não conseguiria. Houve momentos em que a pressão era demais, quando a perda era insuportável, quando a traição era profunda demais. Mas ainda assim você continua de pé. Isso não é por acaso. O inimigo tentou de tudo para impedi-lo. Ele atacou sua mente, suas finanças, seus relacionamentos. Sua paz. Ele usou pessoas contra você, circunstâncias contra você e até mesmo seus próprios pensamentos contra você. Ele usou as pessoas contra você, as circunstâncias contra você, até mesmo seus próprios pensamentos contra você. Mas, em meio a tudo isso, Deus nunca permitiu que você fosse derrotado. Veja Paulo em 2 Coríntios 4, 8, 9. Ele diz que somos duramente pressionados por todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O inimigo tentou tirar tudo dele, mas, no final, Deus o restaurou e lhe deu o dobro do que ele perdeu. Isso é o que acontece quando você é escolhido. A batalha é real, mas a proteção de Deus sobre sua vida também é. Você passou pelo fogo, mas ainda está aqui. Enfrentou batalhas às quais outros não sobreviveram, mas ainda está de pé, mas nunca derrotado. Se você ainda está aqui, isso significa que Deus ainda não terminou com você. Se você reconhece essa verdade em sua própria vida, se sabe que Deus o conduziu por batalhas que deveriam tê-lo destruído, então prepare-se, pois o que está à frente é maior do que o que está atrás. Você vai abraçar o chamado de Deus ou vai continuar a questioná-lo? O tempo para a estação acabou. As batalhas que você enfrentou não foram apenas para torná-lo mais forte, foram para prepará-lo para o que vem a seguir. Confie que o plano dele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, porque a verdade é que você nunca foi feito para viver uma vida comum. Você foi escolhido para algo maior e agora é hora de entrar nele. Se esta mensagem tocou seu coração,
Certifique-se de se inscrever para nunca mais perder outra revelação que mude sua vida, como este vídeo. Se você estiver pronto para entrar em seu âmago e assistir ao vídeo na tela agora mesmo, ele o levará ainda mais fundo em seu propósito divino.